no livro de 2 Reis. Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Reis, capítulo 5. Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo de número 5, e vamos ver uma mensagem poderosa da parte de Deus. Diz assim o texto sagrado, diz assim a Bíblia Sagrada, no livro de 2 Reis, capítulo 5, diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento, aleluia, ao Ciro. E este varão, homem valoroso, porém leproso. Amém? Presta bem atenção que a Bíblia Sagrada está nos mostrando, a Bíblia Sagrada está nos dizendo que existia um homem, e este homem era chamado de Naamã. Este homem era o braço direito do rei da Síria. Este homem era um herói de guerra. Naamã era um homem que tinha soldados à sua disposição. Naamã era aquele comandante que era respeitado, porque Naamã era um herói de guerra. Diga aleluia. Preste bem atenção na vida de Naamã. Naamã, ele chegava até o rei sem pedir licença, sem ser anunciado. Naamã, ele chegava até o rei, e você sabe que naquele tempo, para alguém entrar na presença de um rei, era necessário o rei levantar o cetro, dizendo que aquela pessoa estava liberada para conversar com o rei. Assim acontecia com a rainha. A rainha, para falar com seu marido, o próprio rei teria que ser autorizado pelo rei para que ela chegasse até o rei. E Naamã, ele ia qualquer hora, qualquer momento falar com o rei. Por que ele era assim? Porque Naamã era um comandante do exército da Síria. Diz a Bíblia que através de Naamã muitas batalhas a Síria ganhou. Diga aleluia. Diz a Bíblia Sagrada que através de Naamã derrotou muitos inimigos. Por quê? Porque ele era um homem experiente na guerra humana. Diga aleluia. Naamã, ele era um homem que armava, preparava estratégia para poder destruir os seus oponentes, seus inimigos. Preste bem atenção como era a vida deste homem por nome de Naamã. Diz a Bíblia que Naamã, ele tinha uma casa excelente. Diz a Bíblia que Naamã, ele tinha servos e também serva. Diz a Bíblia que Naamã, ele comia do bom e do melhor. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Naamã, ele tinha muitas carruagens. Naamã, ele comprava aquilo que ele desejava. Naamã, ele possuía muitos escravos. Naamã era considerado não somente pelo rei, mas também por todo o súdito do reinado. Ele era Naamã. Quando Naamã vinha passando montado no seu cavalo muito caro, as pessoas reverenciavam Naamã, porque sabia que Naamã, ele ia para a guerra, ele ia para a batalha, e ele ia já com a certeza da sua vitória. Vai entendendo, vai prestando atenção quem era este homem por nome de Naamã. Naamã, ele tinha sua esposa. Naamã, ele tinha sua família. Naamã, ele se assentava no melhor sofá. Naamã, ele tinha as melhores roupas. Naamã, ele mandava e desmandava. Naamã tinha a carta branca na mão
para falar com o rei a hora e o momento que ele queria. Mas diz a Bíblia que esse varão, por nome chamado Naamã, ele era um homem valoroso perante o rei da Síria. Porém, Naamã, ele era o seu corpo coberto de lepra. Preste bem atenção que eu falei de Naamã. Eu expliquei para você quem era Naamã. Naamã, ele tinha a condição financeira boa. Naamã, ele tinha na sua casa ou no seu palácio os melhores móveis. Naamã, ele comprava os cavalos mais caros que existia naquela época. Naamã, ele tinha ouro. Naamã, ele tinha joia preciosa. A família de Naamã, a esposa de Naamã, ela tinha as melhores roupas. Porém, ele era um homem coberto de chaga, coberto de lepra. Presta bem atenção que teve um dia, teve uma época que teve uma guerra da Síria contra o povo de Israel. Como o povo de Israel estava em pecado diante de Deus, a Bíblia vai dizer que a Síria ganhou o povo de Israel. E conforme ganhou a luta, a batalha, a guerra, Naamã e o exército da Síria levaram cativo muitas pessoas. Naamã levou ouro, Naamã levou cavalo, Naamã levou carroças, Naamã saqueou o povo de Israel. Mas o interessante, que eu quero que você preste muito bem atenção, é que Naamã levou uma menina. A Bíblia não vai dizer como é o nome da menina. A Bíblia não vai dizer quantos anos tinha aquela menina. A Bíblia não vai dizer qual era a tribo que aquela menina pertencia. A Bíblia está dizendo que Naamã, ele pega uma jovem e leva ela para ser a sua empregada, para ser a sua escrava. E todo dia, eu falei o quê? Todo dia a menina via Naamã se coçando. Todo dia a menina via, de repente, Naamã se maldizendo da lepra. Naamã, ele ganhava qualquer batalha humana, mas Naamã não conseguia vencer a lepra. Diga aleluia. Diga-se de passagem que a lepra naquele tempo, ou a pessoa que era considerada uma pessoa leprosa, ela era excluída da família e ela era mantida fora da sua parentela, da sua casa. Preste bem atenção, Naamã, por ser herói de guerra, Naamã, por ser um grande homem, ninguém excluiu Naamã. Ele estava na mesma casa, ele estava com a sua esposa, ele mandava e desmandava no soldado, ele falava com os generais, com os capitães, com o rei. Naamã, ele era um homem coberto de lepra. E você bem sabe que a lepra são pequenos tumores que crescem, estoura a bolha d'água e ali começa a coçar. Naamã, diz a Bíblia, que ele era um homem leproso. Pois bem, mas a Bíblia vai dizer que todo o tempo que a menina estava na casa de Naamã, ela observava o sofrimento. Tinha dinheiro, mas não tinha saúde. Tinha esposa, mas não tinha paz. Tinha contato com o rei, mas não conhecia o verdadeiro Deus. Diga aleluia. Naamã, ele tinha prestígio aqui na terra, mas lá no céu ele não era conhecido como nada. E diz a Bíblia que a menina, trabalhando, arrumando a casa de Naamã, ela chega até a esposa de Naamã e ela vai dizer: Oxalá, significa tomara, se o meu senhor Naamã, ele fosse lá em Jerusalém, lá tem um profeta. Esse profeta é homem de Deus. Esse profeta, ele tem uma comunhão com Deus excelente. Com certeza, o profeta oraria a Deus. E o meu senhor Naamã,
seria curado de qualquer lepra. Diga aleluia. Presta bem atenção que rapidamente a esposa de Naamã, ela vai até o marido e fala: olha, a menina que foi trazida de Jerusalém, ela disse que lá na terra dela tem um profeta. Diga aleluia. Que lá na terra dela tem um homem de Deus. Se tu for lá, ele vai orar por você e você vai ser curado. Se você for lá e você levar presente para ele, roupa festiva, tu vai ser curado. Diz a Bíblia que Naamã vai até o rei, e quando chega até o rei, ele vai dizer tudo que a menina falou com a esposa dele, vai falar para o rei, e automaticamente, como o rei da Síria gostava de Naamã, ele vai dizer: vai Naamã. Naamã pega uma carruagem, Naamã coloca ouro, Naamã coloca prata, Naamã coloca veste, roupas bonitas, e Naamã parte para onde morava o profeta. Diz a Bíblia Sagrada que junto de Naamã foi soldados, junto de Naamã foi servos, acompanhando a comitiva do general, do comandante maior da Síria, chamado Naamã. Quando ele chega na porta do profeta, na casa do profeta, quem vem atender ele é o menino, é o rapazinho, por nome de Geazi. Quando Geazi, ele olha para Naamã, ele já identifica que aquele homem é um herói de guerra. Automaticamente, que Naamã, ele foi vestido com seus trajes militar. Naamã, naturalmente, ele foi ali vestido com a melhor roupa que ele tinha. E quando ele chega lá, o menino olha para ele e corre para dentro da casa e fala: profeta, tem um homem aí, por nome de Naamã, e ele veio aí da Síria, ele é assim com o rei, ele é uma autoridade máxima. Olha, profeta, esse homem está com uma carruagem linda, esse homem está com uma roupa militar excelente, e ele quer que o Senhor saia lá fora e coloque a mão nele, clame ao Deus de Israel, para que ele possa ser curado. Presta bem atenção na mensagem que hoje Deus mandou eu pregar para você. Presta bem atenção. Naamã, ele precisava da cura, mas deveria obedecer a voz de Deus na boca do profeta. Diga aleluia. Naamã, ele precisava de ser curado da lepra, mas acontece que o profeta vai dizer: diga para ele, fale para ele, leve para ele a resposta. Se ele quiser ser curado, é necessário ele dar 7 mergulhos no Rio Jordão. E diz a Bíblia Sagrada que o Rio Jordão tinha águas barrentas, não era água cristalina. Diz a Bíblia que o Rio Jordão, comparado a outros rios longe dali, era o rio mais sujo que tinha. Mas foi ali que Deus falou para o profeta descer para Naamã, falar para Naamã. E Naamã, quando ele ouve aquilo, ele fica revoltado. Por quê? Porque Naamã não era acostumado a receber ordem. Naamã, ele dava ordem. Quem está entendendo, diga aleluia. Naamã não era acostumado a ser mandado por ninguém. Até o rei, para falar com Naamã, ele tinha uma maneira adequada para falar com Naamã. Naamã, ele tinha muitos soldados à sua disposição. Naamã, ele era muito conceituado e muito considerado por tudo e por todos. E o profeta não quis saber de nada. O profeta não quis saber da patente de Naamã. Diga aleluia. O profeta não quis saber do cargo de Naamã. O profeta não quis saber do ouro de Naamã. O profeta não quis saber da posição de Naamã. A única coisa que o profeta disse: manda ele mergulhar no Rio Jordão. Diz a Bíblia Sagrada que ele começou a murmurar dizendo: não poderia esse profeta, não poderia
esse homem de Deus sair aqui até mim, colocar a mão na minha cabeça, orar ao Deus dele, para que ele me curasse. Por que Naamã diz isso? Porque Naamã não conhecia o Deus de Israel. Naamã conhecia as estátuas de ouro. Naamã conhecia as estátuas de pedra. Naamã conhecia os deuses que têm boca, mas não fala. Os deuses que têm mão, mas não apalpa. Naamã conhecia os deuses que era feito de gesso, de madeira e de metal. Naamã não conhecia o Deus que está no nosso meio. Diga aleluia. Oh, eu sinto Ele nesta noite. Eu sei que você também vai sentir Ele aí na sua casa. Aleluia. Somente Deus, o poderoso, o grande, pode fazer um milagre na sua vida. Diz a Bíblia Sagrada que Naamã começa a murmurar falando: não poderia ele mandar eu me banhar nos rios lá perto da minha casa? Lá tem rios limpos, lá tem rios que a água é cristalina. E Naamã sobe na carruagem e já está vindo embora para sua casa, quando um soldado chega para ele. Olha o conceito que Naamã tinha. Um soldado se aproxima dele e vai dizer: meu pai, se o profeta falasse coisa difícil, certamente o senhor faria. Por quê? Porque Naamã era militar. Naamã enfrentava guerras humanas. Naamã era devidamente preparado para a guerra humana, mas ele não entendia o que era guerra espiritual. Diga aleluia. E de repente ele para por um momento e ele ouve a voz de Deus, ele ouve a voz do profeta, e de repente ele vai se despir daquela roupa bonita e ele vai mergulhar no Rio Jordão. O interessante é que o profeta, ele vai determinar quantos mergulhos o Naamã tem que dar. Ei, presta bem atenção. Tem pessoas que ela quer mandar em Deus. Tem pessoas que ela pensa que Deus é empregado dela. Tem pessoas que pensam que Deus é obrigado a fazer um milagre na vida dela. Ei, Deus, Ele é soberano. Ele manda e ninguém desmanda. Ele é maior do que Naamã. Ele é maior do que o vereador. Deus é maior do que o presidente. Deus é maior do que o deputado. Ei, Deus não depende de nós. É nós que dependemos de Deus. Aleluia. É nós que dependemos de Deus. Tem pessoas pensando que Deus é empregado dele. A Xuxa Meneghel, ela não tem respeito para com Deus. Ela fala o cara de cima. Dobre a sua língua para falar de Deus. Presta bem atenção. Deus, Ele mata e Ele faz viver. Diga aleluia. Naamã era soberbo. Naamã é orgulhoso. E tem muita gente assim no nosso meio. Tem muitas pessoas assim. Tem muita gente que fala assim: se Deus me quiser, Ele vai ter que me querer do jeito que eu sou. Você está enganado. Ou você se endireita, ou você morre. Ou você se endireita para ser curado, ou você vai ficar leproso. Tem pessoas que falam assim: ah, mas Deus é amor. Ah, mas Deus é misericordioso. Deus é bondoso. Deus é isso. Deus é aquilo outro. É verdade. Mas você está esquecendo da outra parte. Ele é amoroso, Ele é bondoso, Ele é tardio em se irar, Ele é misericordioso, mas também Deus é fogo que consome. Tem pessoas brincando com Deus, tem pessoas cuspindo na palavra de Deus, tem pessoas debochando da unção de Deus. Ei, vou te dar um aviso nesta noite: não brinque com Deus, não brinque com a palavra de Deus, não deboche de Deus, porque senão você vai ter que dar conta para Deus. Não humilhe os servos de Deus. Só estamos aqui nesta noite porque Deus tem obra para fazer na sua vida e na vida das pessoas que estão nos ouvindo. Ei,
a menina, ela foi um canal de bênção para a filha de Naamã. Você tem que ser um canal de vitória. Você tem que ser um canal de bênção para quem está sofrendo e para quem ainda não conhece a Deus. Presta bem atenção. O profeta disse: para ser curado, tem que se humilhar diante de Deus. Para ser liberto, tem que buscar a Deus. E tem que dar 7 mergulhos no Rio Jordão. Naamã deu o primeiro, e quando se levantou, a lepra ainda estava lá. Naamã deu o segundo mergulho, e a lepra ainda estava lá. Naamã deu o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, e a lepra ainda estava lá. Quando Naamã ele dá o 7º mergulho, diz a Bíblia que fala que quando Naamã ele dá o 7º mergulho, representando a perfeição de Deus, ele levanta, e quando ele olha para o seu corpo, a lepra, o flagelo, o fracasso, a tristeza, as dores, a coceira, já não fazia mais parte da vida de Naamã. Diga aleluia. Ei, presta bem atenção. O que eu aprendo com isso é que para obter a cura é necessário obedecer a Deus. Para você ser feliz é necessário obedecer a palavra de Deus. Para você ter a vida abençoada, continue obedecendo a Deus. Se você não está obedecendo a Deus, volte a obedecer a Deus, porque todos que obedeceram a Deus foram recompensados pela sua obediência à palavra de Deus. Quem está entendendo? Ei, não adianta ter casa, ter carro, ter dinheiro e ser leproso. Não adianta ter muitos amigos e ser leproso. Não adianta ter de repente uma rede social com muita gente assistindo e te curtindo e te seguindo. Se você não tem Deus, você não tem nada. Não adianta ter um bom trabalho, ter um bom salário e não ter Deus. Se você tem tudo isso e não tem a Deus, você é pobre, miserável e nu, porque a nossa recompensa vem de Deus. A maior fortuna, o maior milagre vem de Deus. Aleluia. Tem gente por aí que tem tudo na vida, mas não tem paz. Tem pessoas por aí que tem tudo na vida e não é feliz, não dorme direito. Tem pessoas que têm tudo na vida, mas não tem saúde. Tem pessoas que têm tudo na vida, mas acontece que muita gente persegue ele, persegue ela para matar. Tem muitos inimigos. Ei, Naamã tinha de tudo, mas ele não tinha ainda provado do amor de Deus. Diga aleluia. Naamã era conceituado, aplaudido, ovacionado pelo rei e pelos súditos, mas nenhum deles, eu falei o quê? Nenhum deles puderam fazer nada por Naamã. Ele teve que sair da Síria, andar vários dias e chegar lá e dar ouvido à palavra de quem? A palavra de Deus. Ei, preste bem atenção. Eu quero falar para os ouvintes que estão em casa. Eu quero falar para você que vai assistir o nosso vídeo. Você pode ter tudo. Se você não tiver Deus, você não tem nada. Se você não obedecer a Deus, você não recebe nada. É por isso que tem muita gente que não é curada. Ela só quer vitória, ela só quer milagre, mas não quer obedecer a Deus. Ele só quer vitória, ele só quer a bênção, mas não querem o Deus da vitória e da bênção chamado
Jesus Cristo. Diga aleluia. Diga aleluia. Tem pessoas que precisam de um milagre, mas não quer largar a televisão, não quer largar a Netflix, não quer largar o programa favorito. Ei, sabe que dia você vai ter milagre? Nunca, porque Deus não é o teu empregado. Deus só faz pela gente o que a gente faz para Ele. E a primeira coisa que Ele quer que eu e você façamos para Ele é obedecer os seus mandamentos. Diga aleluia. Deus, Ele quer um povo obediente à sua palavra. Diz a Bíblia Sagrada, para a gente terminar esta mensagem. Eu poderia discorrer falando sobre Naamã, falando sobre o profeta, mas presta bem atenção, uma coisa que eu tenho para dizer. Naamã, quando ele dá o 7º mergulho, quando ele olha, a Bíblia fala que a carne de Naamã estava limpo e limpa como a carne de uma criança, de um bebê recém-nascido. Ele pega, vai até a sua carruagem, ele pega prata, ele pega ouro, ele pega roupas boas e vai até o profeta, pensando assim: eu vou agradecer o profeta, eu vou ajudar esse profeta aí. O profeta não tem nada, eu vou ajudar ele. Quando ele chega na casa do profeta e fala: profeta, eu estou curado, vou voltar para a Síria limpo, porque o teu Deus me curou. Mas fica com as roupas, fica com o ouro, fica com a prata, fica com tudo de bom e de melhor. O profeta disse assim: eu não quero nada, dá os teus presentes para outra pessoa, porque eu não quero nada teu. E diz a Bíblia Sagrada que Naamã guarda tudo e vai embora. Ei, presta bem atenção. Se fosse na época de hoje, alguns profetas, entre aspas, pegaria tudo que Naamã tinha dado. Se fosse na época de hoje, alguns profetas, ou que se diz profetas, que estão em cima do altar, pegaria o ouro, pegaria a prata e ficaria feliz, sem saber que estaria colhendo maldição. Porque se eu colocar a mão na cabeça de alguém, não foi eu que fiz, foi o Deus da minha vida que fez. Diga aleluia. Se eu orar para uma pessoa e ela for curada, ela ressuscitou, eu sou apenas um canal, mas quem fez foi Deus. A Ele toda a honra e a Ele toda a glória e toda a exaltação. A menina, ela foi apenas um canal de bênção para a filha de Naamã, e com certeza Naamã teve que reconhecer que o Deus da Bíblia, o Deus dos crentes, esse que é o verdadeiro Deus. Diga aleluia. Esse é o segredo. Para você obter vitória, tem que obedecer a Deus. Para você ser curada, tem que obedecer a Deus. Para você ter uma vida de paz, tem que obedecer a Deus. Para você ter uma vida, de repente, de prosperidade, obedeça a Deus. Ainda que a vitória, ainda que o milagre, ainda que a bênção não chegue, continue obedecendo a Deus. Porque se você obedecer, rapidamente vai chegar uma bênção grande para a tua vida e vai te alcançar. Como diz no livro de Deuteronômio, capítulo 28, se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus e tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje, não é amanhã, que hoje Deus te ordena, bendito será tu no campo, bendito será o fruto do teu ventre, bendito será a cria das tuas vacas, bendito será a tua amassadeira, bendito será ao entrares e saíres de alguma cidade, será a
pratica os estatutos de Deus, amém? Que Deus vos abençoe nesta noite, que a palavra de Deus possa estar fluindo na sua vida como rios de água viva, em o nome de Jesus Cristo. E todos digam amém.